Olá, comunidade Filhos do Sol! Saudações, boa tarde! Tudo bem? Como vão? Eu espero que todos estejam bem nesse dia, que tenham alegria nessa tarde, tenham um melhor dia. Agradeçam a Deus pelo dom da vida, coloquem vida na vida. A bênção produz alegria e está em tudo. Comunidade unida, Deus proverá. A unidade faz a diferença. O amor é uma bênção. Vamos relaxar agora. Respirar para tirar o desconforto e o cansaço. Respirar bem fundo para sentir a vida, sentir o fôlego. Sintam-se acolhidos por Deus no lugar de paz de cada um. Esse dia é bom. Proclamar, ter gratidão nesse dia para construir um bom dia com o Espírito Santo. Acalmem o coração para resolver os problemas diante das relações difíceis. É preciso viver o hoje, o presente que Deus deu para nós. Está escrito no Salmo 90, a brevidade da vida, uma prece de Moisés, homem de Deus. Senhor, fostes nosso refúgio de geração em geração. Antes que se formassem as montanhas, a terra e o universo, desde toda a eternidade, vós sois Deus. Reduzis o homem à poeira e dizeis: Filhos dos homens, retornai ao pó, porque 1000 anos diante de vós são como o dia de ontem que já passou, como uma só vigília da noite. Vós os arrebatais, eles são como um sonho da manhã, como a erva virente, que viceja e floresce de manhã, mas que à tarde é cortada e seca. Sim, somos consumidos pela vossa severidade e acabrunhados pela vossa cólera. Colocastes diante de vós as nossas culpas e nossos pecados ocultos à vista de vossos olhos. Ante a vossa ira passaram todos os nossos dias. Nossos anos se dissiparam como um sopro. 70 anos é o total de nossa vida. Os mais fortes chegam aos 80. A maior parte deles, sofrimento e vaidade, porque o tempo passa depressa e desaparecemos. Quem avalia a força de vossa cólera e mede a vossa ira com o temor que vos é devido? Ensinai-nos a bem contar os nossos dias, Senhor, para alcançarmos o saber do coração. Voltai, Senhor, quanto tempo tardareis, e sede propício a vossos servos. Cumulai-vos desde amanhã com as vossas misericórdias, para exultarmos alegres em toda a nossa vida. Consolai-nos tantos dias quanto nos afligistes, tantos anos quantos nós sofremos. Manifestai vossa obra aos vossos servidores e a vossa glória aos seus filhos. Que o beneplácito do Senhor nosso Deus repouse sobre nós. Favorecei as obras de nossas mãos. Sim, fazei prosperar o trabalho de nossas mãos. Neste salmo, a prece de Moisés nos mostra que a vida é passageira e o mundo que vivemos nos leva a comparações na vida dos outros. O futuro está sendo mais importante que o presente. O ser humano preocupado, angustiado, depressivo, não aproveita o hoje, querendo agradar o tempo todo, acaba fazendo más opções. O ser humano não se assume e vive cansado e estressado, e ainda diz que está tudo bem. Não assume as fraquezas e vive numa neurose, e diz que está fazendo tudo para Deus. Não, meus irmãos de fé. Deus ama e cuida e nos quer viver em paz, que tenhamos uma vida em abundância servindo a Ele. Deus não quer sacrifícios, Deus quer atos de amor e bondade genuína do nosso coração. Como está escrito em Oséias capítulo 6, versículo 6, arrependimento efêmero e superficial. Porque eu quero o amor
mais que os sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Ninguém sobrevive sozinho. É preciso ter confiança em Deus. As ofensas causam dor emocional, que devem ser curadas com a palavra de Deus. Em Josué, capítulo 22, versículo 10 ao 34 diz: Sorte das tribos de Transjordânia. E tendo chegado aos distritos do Jordão, que pertencem à terra de Canaã, os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés levantaram ali, junto ao Jordão, um enorme altar que se podia ver de longe. Os israelitas, tendo ouvido que os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés tinham levantado um altar defronte da terra de Canaã, na região do Jordão, do lado dos israelitas, reuniram-se todos em Silo para irem combater contra eles. Enviaram aos filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, na terra de Galaade, o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, juntamente com 10 príncipes, chefes de casas patriarcais, um chefe por tribo, sendo todos chefes de casas patriarcais entre os milhares de Israel. Estes, chegando junto aos filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, na terra de Galaade, disseram-lhes: Eis a mensagem da Assembleia do Senhor. Que infidelidade é essa que cometeis contra o Deus de Israel, desviando-vos hoje do Senhor e levantando o altar, o que é presentemente um ato de revolta contra ele? Porventura, não nos basta o pecado de Fogor, do qual ainda hoje não estamos purificados, apesar do castigo que feriu a Assembleia do Senhor? E vós vos desviais hoje do Senhor? Se vos revoltais hoje contra o Senhor, amanhã sua cólera se inflamará contra toda a Assembleia de Israel. Se julgais que a terra de vossa herança é impura, passai para a terra que é a propriedade do Senhor, onde se acha sua morada, e instalai-vos no meio de nós. Mas não vos revolteis contra o Senhor, nem contra nós, construindo outro altar além do altar do Senhor nosso Deus. Não houve uma explosão de cólera do Senhor contra toda a Assembleia de Israel, quando Acã, filho de Zaré, pecou contra o que estava votado ao interdito? E não foi só ele que pereceu por causa de seu crime. Os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés responderam aos chefes dos milhares de Israel: Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe, e Israel o saiba, se foi por espírito de revolta e por infidelidade para com o Senhor, que Ele não nos poupe neste dia. Se foi para desviar-nos do Senhor, que levantamos o altar, e se foi para oferecermos sobre ele holocaustos, oblações e sacrifícios de ações de graças. O Senhor mesmo nos peça conta disso. Se o fizemos, foi antes por temor de que vossos filhos digam um dia aos nossos: que tendes vós em comum com o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como fronteira entre nós e vós. Ó filhos de Ruben e de Gade, não tendes parte com o Senhor. E desse modo, vossos filhos poderiam afastar os nossos do culto do Senhor. Por isso, combinamos entre nós, construamos um altar, não para holocaustos e sacrifícios, mas para que seja um testemunho entre nós e vós, entre os nossos filhos e os vossos, de que prestamos culto ao Senhor em sua presença, oferecendo-lhe nossos holocaustos, nossos sacrifícios e nossas ações de graças, e para que os vossos filhos não digam amanhã aos nossos: vós não tendes parte com o Senhor. Se, pois, amanhã eles nos falassem assim, a nós ou aos nossos descendentes, poderíamos responder-lhes: vede a forma do altar do Senhor que nossos pais construíram.
não para holocaustos e sacrifícios, mas para servir de testemunho genuíno entre nós e vós. Longe de nós o pensamento de querer revoltar-nos contra o Senhor, desviando-nos hoje dele por termos construído um altar para holocaustos, oblações e sacrifícios de louvor, fora do altar que está diante da morada do Senhor nosso Deus. Tendo ouvido as palavras dos filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, o sacerdote Finéias e os príncipes da assembleia, chefes dos milhares de Israel que o acompanhavam, deram-se por satisfeitos. Então, o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, disse aos filhos de Ruben, de Gade e de Manassés: reconhecemos hoje que o Senhor está no meio de nós, visto que não cometestes esse pecado contra ele, e salvastes assim os israelitas da mão do Senhor. O sacerdote Finéias, filho de Eleazar, deixando os filhos de Ruben e de Gade, voltou com os príncipes da terra de Galaade para a terra de Canaã, para junto dos israelitas, e fez-lhes um relatório de tudo. Alegraram-se com isso, bendisseram a Deus e não pensaram mais em sair contra eles para devastar a terra habitada pelos filhos de Ruben e de Gade. Por isso os filhos de Ruben e de Gade clamaram ao altar que tinham construído Ede, porque disseram eles: ele é testemunho entre nós de que o Senhor é o verdadeiro Deus da paz. Esta leitura, cheia da sabedoria divina, nos mostra como saber lidar com boatos e ofensas, que causam horas amargas, difíceis e de dor. É preciso ouvir a palavra de Deus para não desanimar. Na caminhada, é preciso estar com Deus para não dar marcha ré na vida. A presença de Deus cuidando sempre. É preciso ouvir a palavra de Deus para ter lições práticas de discernimento. Acusações injustas causam divisões. O nosso coração deve estar habitado completamente por Deus, para nos momentos difíceis não esquecer que Deus é amor e nos protege. Deus ouve cada oração. Às vezes, pessoas falam palavras venenosas. É importante se levantar contra o pecado, mas não de qualquer maneira. Não se levanta fofoca, é bullying. Não se joga problemas para os outros. Vá até o acusado e dialogue sobre o problema, como está relatado em Josué, capítulo 22, versículo 15 ao 16. Estes, chegando junto aos filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, na terra de Galaade, disseram-lhes: eis a mensagem da Assembleia do Senhor. Que infidelidade é essa que cometeis contra o Deus de Israel, desviando-vos hoje do Senhor e levantando um altar, o que é presentemente um ato de revolta contra ele? É preciso saber lidar com boatos e acusações injustas. O caminho do mal é largo, a porta que leva à vida é estreita. Ensinamentos preciosos de Jesus, a verdade da salvação. Os ensinamentos de Jesus devem ser praticados por todos para trilhar o caminho da salvação, para estar em comunhão com a vida, para receber bênçãos. A verdade liberta da escravidão do mal e do pecado. Devemos viver a serviço do amor e da misericórdia divina. Os ensinamentos de salvação, que a palavra de Deus pede para colocar-nos em prática. Não se pode tratar as coisas de Deus de qualquer jeito, sem valor. É preciso saber cuidar um do outro entre família e na comunidade. É preciso ter delicadeza, respeito, amizade, compreensão, serenidade para ter paz e amor. Viver a palavra de salvação na caminhada de fé. Fazer o bem para receber o bem. Gentileza gera gentileza.
A paz e o amor dão uma vida justa e de qualidade. É preciso ter boas práticas cristãs. Para amar a Deus, é preciso amar o próximo. A humildade em reconhecer os erros traz a paz e a unidade. Devemos lembrar sempre: só Deus é o verdadeiro juiz. É preciso praticar a caridade diante dos boatos e acusações injustas. Quando a sua verdade vai de encontro da verdade do outro, acontecem as guerras. A verdade é a de Deus, a verdade absoluta que deve estar no nosso coração. Amar o próximo, ser humilde e manso de coração como Jesus. A luta é contra Satanás, não é contra o ser humano, uns contra os outros. Evitar contendas, estimular sempre a paz, ser pacificador em todos os lugares, o amor e a caridade entre os irmãos, estimular a harmonia diante dos problemas, nada de mágoas e rancores. Deus é o justo juiz. Ninguém foi recuperado de uma situação errônea pela censura e acusação. Deus quer salvar a todos. Deus tem a justiça misericordiosa do perdão. Todos são os seus filhos. É preciso ter humildade diante do ofensor. Jesus foi humilde e manso diante dos ofensores e ter sido mal interpretado também. Ele nos ensinou a não ter rancor e nem amargura. Deus deve habitar dentro de nós. O nosso objetivo como cristãos é a paz e a unidade. Deus ouve e vê cada um de nós e está diante de toda injustiça. Sejamos luz, tenhamos a essência de Deus no coração para ter saúde física, mental e espiritual. O amor de Deus traz a vida, transforma e dá a paz. É preciso amar e servir como Jesus. Muito obrigada por me ouvirem. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu dou. A oração e a reflexão. Sítio Maanaim, lugar de paz, comunidade unida na paz e no amor, Deus proverá. E claro, podem enviar sugestões, orações, comentários. Um orando pelo outro tem uma força enorme, a força do amor de Deus sobre nós. Amém.